Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, o governo federal estuda a volta do horário de verão, ideia aí que divide opiniões. E o motivo é que o horário poderia ajudar a economizar energia elétrica nesse período de seca no país. Vamos ver. A possibilidade de retorno do horário de verão está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a adoção do novo horário está em fase de avaliação por conta da seca no país. A ideia é usar esse instrumento como forma de tentar evitar um racionamento de energia, que é uma possibilidade em razão da seca extrema que atinge o país. O horário de verão é uma das alternativas do governo, que também já ampliou autorizações para o funcionamento de usinas termoelétricas a gás. A seca também já causou o aumento da bandeira da conta de luz. O retorno do horário de verão chegou a ser especulado também durante a forte seca do ano passado, mas na época foi descartada, já que técnicos do Ministério de Minas e Energia avaliaram que o nível dos reservatórios hídricos brasileiros estavam altos, mesmo diante da seca, e por isso a medida não seria necessária. Neste ano, integrantes do governo também afirmam, sob reserva, que a situação dos reservatórios ainda não é tão grave quanto em crises históricas, como a de 2021. Neste ano, o Brasil enfrenta a pior seca de sua história desde que se há registro pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Na Amazônia, os rios Madeira e Negro já atingiram alguns dos níveis mais baixos da história, e comunidades já sofrem com isolamento e obstáculos no abastecimento. Olha, e por falar em clima, a cidade de São Paulo registrou a pior qualidade de ar do mundo pelo terceiro dia seguido. E a situação que já era ruim ficou ainda pior nesta quarta-feira. Vamos ver. A concentração de poluentes em São Paulo nesta quarta é a pior dos últimos 3 dias, com índice em 183. Na segunda e terça, estavam em torno de 160. A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade. O ARI organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo, com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por 5 fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. Das 22 estações de medição da CETESB na Grande São Paulo, 14 têm a classificação muito ruim. A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, que acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes, por conta da estiagem e ventos fracos. Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados nessas condições do ar. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor e escritor Alan Pichard. Ele que é especialista em ciências biológicas e também ambientais. Boa tarde, Alan. Seja muito bem-vindo. É sempre, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade de passar informação para esse público que acompanha aqui o jornal. Por falar em passar informação para o público, eu queria que você explicasse, então, já que esse é um assunto muito técnico, mas da forma mais simplificada possível, qual o motivo ou os motivos desse período intenso de seca que atinge o país? Exato. A gente tem um conjunto de situações relacionadas, de forma mais didática possível, imagina que a América do Sul tem um paredão, que é a Cordilheira dos Andes,
e aí toda a umidade da mata amazônica, da floresta amazônica, ela percorre esse paredão, chega ali no Rio Grande do Sul e continua circulando como se fosse um redemoinho no interior do Brasil. Qual que é o problema? Com essas mudanças climáticas, o El Niño, El Niña também, e toda essa dinâmica de ventos do oceano, esse ar ele não consegue circular. Isso a gente acabou vendo no período de enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então toda a umidade que veio da região norte ficou isolada ali na região sul, e aí, por consequência, como essa umidade não percorreu o resto do território do Brasil nesse movimento de redemoinho, nós tivemos um período de estiagem muito maior do que deveríamos ter nessa época do ano. E aí soma ao período que nós tivemos de queimadas dos anos anteriores, ou seja, a natureza não teve um tempo exato para se regenerar. Imagina que uma árvore ela leva mais de 20 anos, 30 anos para crescer. Então, como que eu vou regenerar uma floresta que foi queimada ou desmatada em anos anteriores? E aí soma esse período de estiagem, de falta de umidade, mais falta de vegetação e mais algumas práticas agropecuárias de queimar o solo para fazer uma limpeza e tudo mais, a gente tem essa receita para esse caos que a gente está vivendo em todo o Brasil. Anteriormente, vocês passaram uma reportagem falando da questão do monitoramento. São Paulo se destaca aí entre as cidades mais poluídas do mundo. E uma observação que eu quero fazer também é que São Paulo está entre as mais poluídas, é a cidade atualmente mais poluída do mundo, mas entre as cidades que são monitoradas. O Brasil ele tem várias manchas no território, manchas invisíveis que a gente não consegue monitorar, não tem ainda instrumentos de monitoração. Então, na verdade, a situação que a gente pega da cidade de São Paulo, ela não é isolada só aqui em São Paulo, mas em grande parte do Brasil. Em muitas cidades do Brasil, você vê nas redes sociais as pessoas fotografando aquele sol avermelhado, aquele céu alaranjado, né, no meio da tarde, não é horário de crepúsculo, ou ainda aquele céu encoberto, cheio de nuvens. Na verdade, não é nuvem, é fumaça, é fuligem. É a concentração de poluentes desse ar mais seco, mais essa emissão de poluentes das queimadas. Enfim, é uma receita para uma situação bem alarmante que nós estamos passando. A OMS ela recomenda que nós tenhamos, no mínimo, 40% de umidade relativa do ar para uma boa saúde. Em termos biológicos, seria 60%. Em muitas cidades do Brasil, a gente está abaixo de 10%. Então, fica até uma dica para quem está acompanhando o jornal, está sentindo o ar muito seco aí dentro de casa, do escritório, pega uma toalha, molha essa toalha, deixa ela úmida e coloca em cima de uma mesa, de uma cadeira. Essa evaporação lenta daquela toalha vai ajudar você a manter dentro daquele ambiente que você está fechado, a salinha, uma umidade mais agradável para a sua respiração. Porque essa umidade mais seca, a falta de umidade, na verdade, né, você está ressecando as vias aéreas, a via aérea mais seca é mais propícia a doenças. E a gente não pode esquecer que a gente ainda tem Covid circulando, a gente tem outros vírus aéreos que causam infecção, pneumonia, bronquite e vários problemas respiratórios que ainda estão aí soltos por aí. Então, se a gente tem a via aérea ressecada, congestionada, ou seja, incapaz de fazer uma filtragem adequada desse ar, a gente tem uma porta de entrada para esses vírus, bactérias e outros micro-organismos. Então, a questão de tudo que está acontecendo é fundamental a gente se cuidar e também a gente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Você tem um terreno, precisa fazer uma limpeza no terreno? Não é o momento de você abrir a mangueira e gastar água, e muito menos de você colocar fogo para queimar aquele mato seco que você quer se livrar. Aguenta um pouquinho, porque a gente não está numa situação climática ideal
para causar mais danos ainda à natureza, para colocar mais calor, para colocar mais caos em toda essa situação caótica que a gente está vivendo em todo o Brasil. Não é exclusivo de nenhuma região, afeta todo o território, com mais gravidade a região centro-oeste por conta do período de estiagem. A gente tem um inverno no Brasil que é muito seco, a gente está entrando numa primavera agora, final de setembro, que também vai ser uma das mais secas da história. E logo em seguida a gente entra no período de verão, que soma muito calor, tem uma certa umidade, mas esse calor evapora muito rápido essa água. Então também tem o nosso problema dos nossos reservatórios. É o momento da população começar a economizar água, fecha a torneirinha, vai escovar dente, presta atenção nisso, né? Para a gente não desperdiçar. Temos que ser parceiros dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, de todos nós. A gente tem que lembrar que a gente vive num único país, né? Não é momento para ter briga de região, de estado, de nada. A gente tem que proteger a nossa natureza, Kleber. Excelente essa dica e excelente principalmente a mensagem que você deixa. Nós acabamos de conversar com o professor e escritor Alan Pichard, ele que é especialista aí em ciências biológicas e também ambientais. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí por essa participação tão importante, tão valiosa. Eu que agradeço. Boa tarde. Grande abraço. E olha só, ontem aconteceu o primeiro debate entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris lá nos Estados Unidos. E quem venceu? Bom, nós vamos ver agora o resultado das pesquisas. De acordo com as pesquisas realizadas pela rede de TV norte-americana, a CNN, cerca de 63% dos eleitores acreditam que Kamala teve um desempenho melhor no debate. O jornal The Washington Post trouxe em sua pesquisa que 23 dos 25 eleitores indecisos disseram que a democrata foi melhor do que Trump. Além disso, os especialistas em política, tanto os democratas quanto os republicanos, reconheceram que Kamala Harris se destacou e se saiu bem no debate. Em termos de assuntos da discussão, os entrevistados nas pesquisas concordam mais com Harris, quando a candidata falou sobre saúde e as questões da guerra na Ucrânia. Já de acordo com a visão do The Washington Post, Trump foi melhor avaliado ao falar sobre economia. E a maior parte dos eleitores se mostraram incomodados com as falas de Trump sobre os imigrantes, que dizia que estavam roubando e se alimentando de animais de estimação. Em relação à visão que os dois candidatos têm um pelo outro, Kamala diz que Trump é uma ameaça à democracia. Já o republicano tenta mostrar que a democrata é uma radical de esquerda. E a data de hoje é histórica e também triste para os Estados Unidos. Há 23 anos, o país era alvo de um ataque terrorista, o 11 de setembro. E o dia de hoje foi marcado por muitas homenagens. Vamos ver. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os candidatos à presidência Kamala Harris e Donald Trump estavam presentes no evento em memória do 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro e até trocaram apertos de mão. Durante o evento, foi lido o nome das 2.996 vítimas do ataque que ficou conhecido como um dos mais impactantes da história. O atentado foi realizado pelo grupo de fundamentalistas islâmicos que na época era liderado por Osama Bin Laden. O primeiro avião a atingir a torre sul do World Trade Center decolou às 9 da manhã. E o segundo avião decolou logo em seguida às 9h30 e colidiu contra a Torre Norte. Um terceiro voo foi lançado contra o Pentágono, o prédio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o último voo foi lançado para atingir o Capitólio, centro do poder legislativo dos Estados Unidos. Mas atingiu a zona rural de Shanksville. A principal motivação do atentado seria as intervenções que as tropas norte-americanas realizavam no Afeganistão. Olha, e para falar mais sobre esses dois assuntos que a gente acabou de ver, nós vamos conversar com um especialista que, aliás, mora lá nos Estados Unidos. É o Lucas Martins, ele que é especialista em política internacional. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Oi, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Muito bom estar aqui novamente.
Olha, e a gente viu aí, né, na primeira reportagem, que a maioria das pesquisas aponta a Câmara como a vencedora do debate. Eu queria saber qual é a sua opinião, que está acompanhando aí tudo de perto. Kleber, é inevitável dizer que a Kamala Harris aproveitou sim da sua oportunidade de se apresentar aos eleitores. E eu uso essa expressão por conta de uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal New York Times um dia antes desse debate, né, dizendo que 28% dos eleitores americanos ainda não conheciam a Kamala Harris, por mais que ela seja a atual vice-presidente dos Estados Unidos. Isso diz muito a respeito da estratégia que ela trouxe para esse debate. Ela falou sobre diversos temas e, inclusive, falou até com versatilidade sobre temas que até então o eleitor não tinha ouvido falar a respeito dela, como, por exemplo, a questão das relações internacionais, a respeito da questão do conflito no Oriente Médio, a questão da Rússia, Ucrânia. Ela falou com bastante autoridade a respeito desses temas e conseguiu se apresentar ao eleitor. O eleitor agora conhece um pouco mais a respeito dessas facetas, no sentido de pensar, né, daquilo que a Kamala Harris tem com relação a pensamentos sobre políticas públicas em um eventual governo dela. Agora, com relação ao Donald Trump, ele já é uma figura bastante carimbada no cenário político americano, ele já foi candidato a presidente 3 vezes, essa é a terceira vez que ele é candidato a presidente, já participou de uma série de debates presidenciais, debates também nas primárias republicanas, e tem esse estilo, né, que já é bastante conhecido, de falar, né, com seus oponentes. Inclusive, desta vez houve uma novidade, né, alguns âncoras desse debate confrontaram informações que ele deu no ar, né, soando como algo, um confronto, né, inédito da parte da imprensa americana, que normalmente jamais houve um embate direto entre âncoras e candidatos. Isso trouxe uma nova faceta para esse debate presidencial, e é por isso que é possível dizer que, neste cenário, os eleitores têm essa percepção de que a Kamala Harris, de fato, ganhou este debate por ter trazido propostas, por ter se apresentado de uma forma bem versátil ao eleitor, a falar de diversos temas, e o Donald Trump conseguiu manter aí o seu eleitorado cativo, que ele jamais vai perder, porque já conhece muito bem o seu estilo quando debate com seus adversários. E, Lucas, a gente tem mais um minuto aí, eu queria que você falasse nesse tempo sobre o 11 de setembro. Você que está vivendo aí de perto as homenagens. O que essa data significa para os norte-americanos? É uma data que, por mais que haja toda a divisão política, ideológica nos Estados Unidos, é uma data que, de fato, une os americanos. Não foi à toa que nós tivemos hoje uma cerimônia especial em Nova York, dedicada à memória daquelas vidas que foram perdidas em 11 de setembro de 2001, com a participação de figuras absolutamente distintas, né, do ponto de vista ideológico. A Kamala Harris, a presença do Donald Trump, a presença do presidente Biden. Há um sentimento de união quando nós pensamos nessa tragédia. Isso afetou, logicamente, o posicionamento dos americanos com relação a várias questões internacionais. Até hoje se fala da saída do Afeganistão, a traumática saída do Afeganistão, que foi tema do debate de ontem. Ou seja, é uma data que é sempre relembrada com muita tristeza e também faz parte do debate político até hoje. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Lucas Martins, ele que é especialista em política internacional e vive lá nos Estados Unidos. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Kleber, obrigado. Grande abraço. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.